Olá pessoal, muito boa noite, estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Hoje nós estamos recebendo aqui o chefe do cartório eleitoral, de um dos cartórios eleitorais de Patos de Minas, Gilson Bom Tempo dos Reis. A gente vai tirar dúvidas aqui dos eleitores, das pessoas que pretendem se candidatar a respeito dos prazos, né? O que prevê a legislação eleitoral, o que pode, o que não pode. A gente está aí no mês de agosto, esse ano nós tivemos algumas mudanças, outras regras continuaram, né? Continuam em vigor, mas a gente teve muitas mudanças aí na legislação eleitoral que passa a vigorar a partir deste ano, nas eleições municipais de outubro, as eleições que esse ano vão acontecer no dia 2 de outubro. Gilson, primeiro gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa Opinião Regional. Obrigado por ter atendido o nosso convite e por estar vindo aqui tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigado, boa noite. Boa noite, a gente que agradece, inclusive a gente pede desculpas, né? Já havia outros convites e na nossa agenda não houve possibilidade de a gente vir. A gente hoje, com muito prazer, está aqui diante de ti e a gente espera, sim, poder trazer algo de importante para a reflexão dos eleitores sobre a importância de todo o processo eleitoral, seja para a sociedade, também para que possamos refletir sobre a importância da atuação da Justiça Eleitoral justamente para zelar ou velar para que toda a legislação eleitoral seja cumprida dentro do prazo e a vontade do eleitor, ao final, sempre prevaleça. Enfim, essa é a função da Justiça Eleitoral, fortalecer a democracia, e nós estamos aqui justamente à disposição dos eleitores, dos seus telespectadores, para atender qualquer dúvida. Gilson, 108.700 e alguns eleitores aptos a votar em Patos de Minas. Esse número já está fechado, não há mais possibilidade de agregar novos eleitores, de fazer título, de mudar. O cadastro está fechado. Exatamente. No período bem recente, o Tribunal Superior Eleitoral justamente divulgou já esse eleitorado consolidado, de todos os eleitores aptos a votar em cada município do Brasil, e o nosso eleitorado aqui de Patos é esse que você se referiu, e considerando que a legislação eleitoral, mais precisamente a Lei 9.504/97, estabelece um prazo para que o nosso cadastro nacional de eleitores seja fechado. Nós estamos aí desde 4 de maio, conforme eu disse, já com o cadastro fechado. Então, os eleitores que têm que já não podem mais se cadastrar como eleitor, não podem mais transferir de domicílio eleitoral, e aquelas pessoas que estão com seu título cancelado ou suspenso por qualquer motivo, já não podem mais regularizar a tempo de votar nessas eleições. A gente enfatiza que, embora o cadastro esteja fechado, aquela pessoa que está regularmente inscrita no cadastro eleitoral e simplesmente perdeu o seu título de eleitor, essa pessoa tem até 10 dias antes das eleições para nos procurar no cartório eleitoral. Ela, sim, pode tirar a sua segunda via para poder localizar melhor a sua sessão eleitoral no dia da eleição e exercer o seu direito de voto. Lembrando que não é preciso do título de eleitor para votar. Exatamente. A legislação estabelece um documento oficial com foto. Embora a legislação assim preveja, é bom o eleitor estar portando o seu título de eleitor, vai facilitar para o nosso mesário localizar o seu nome no caderno de votação, vai facilitar o mesário digitar o número do título eleitoral, e também para o eleitor é importante para ele saber a sua sessão eleitoral e localizar qual o local em que estará funcionando a sua sessão eleitoral, para ele até lá se deslocar e exercer, conforme eu disse, o seu direito de voto. Esses locais de votação, eles não mudam aleatoriamente, não, né? Hoje, geralmente a pessoa continua votando no mesmo lugar. Me parece que na eleição passada houve algumas pequenas alterações, na eleição municipal anterior de 2012, umas pequenas alterações, mas é raro isso acontecer. Geralmente o eleitor continua votando no mesmo lugar, na mesma sessão, para não ter dúvida, para não ter problema. Exatamente. Essas alterações a que você se referiu, tem em base, normalmente, algum local de votação que esteja às vésperas ou nas proximidades da realização das eleições. Em nossas vistorias que nós fazemos nos locais, elas podem estar em uma situação não adequada para o funcionamento das sessões eleitorais. Dessa forma, a gente é obrigado a transferir todas as sessões para um outro local mais adequado, evidentemente sem mudar número de sessão eleitoral, tendo em vista que qualquer modificação, sem ser nesse caso de local de votação,
votação, a Justiça Eleitoral não pode fazer se não houver o requerimento do eleitor, um requerimento que é efetuado perante um servidor da Justiça Eleitoral, ou preenchido um formulário, requerimento de alistamento eleitoral, que é o nosso nome, que existe várias funções, e essa pessoa vai, inclusive, após ler esse formulário preenchido, vai poder assinar esse formulário concordando com essa mudança. Então, só existe mudança de local de votação ou por inadequação do antigo local ou nessas ocasiões em que o próprio eleitor pede para mudar de local de votação. Gil, 108 mil eleitores em Patos de Minas, né? Provavelmente vai ter que ampliar o número de sessões com relação à última eleição. Aumentou, sim. As nossas sessões eleitorais, na minha zona eleitoral, me parece que aumentaram 8 sessões eleitorais nos nossos locais de votação. E a gente, como a gente várias vezes já afirmou, o eleitorado em Patos de Minas tem um crescimento constante, porém não significativo. Então, mas com relação à quantidade dos eleitores aptos a votar, é um eleitorado já significativo no contexto da política mineira. Evidentemente que a gente espera que os nossos candidatos, ou aqueles que vão, já que estamos ainda naquele período da realização das convenções partidárias, ou seja, as pessoas ainda são pré-candidatos, ainda não são candidatas oficiais, a gente só espera que tenhamos aí candidatos à altura de um eleitorado tão importante como esse nosso. Falando em pessoas aptas a votarem, a pessoa deixou de votar na última eleição, não significa que ela teve o título cancelado, né? Ela continua apta a votar. Exatamente. A ausência de voto, ela só vai ocasionar ou ter como consequência o cancelamento de título se o eleitor deixar de votar por 3 eleições consecutivas. Então, até 2 eleições consecutivas, se ele deixou de votar, nessa eleição, mesmo não tendo recolhido as multas, não ter regularizado a situação, para o exercício de voto, esse eleitor está considerado aqui, para a nossa legislação eleitoral, apto a votar, sim. Gilson, com relação a candidato, né, ao eleitor que quer se candidatar, o que é necessário? Primeiro é estar afiliado a um partido político. Exatamente. Existe uma série de requisitos, né, estabelecidos, começa lá na Constituição brasileira, onde exige uma série de requisitos para que a pessoa tenha que atender para poder concorrer a um cargo político, ou seja, já começa com a nacionalidade brasileira, começa com domicílio eleitoral no município em que ela queira votar há pelo menos um ano, começa também com a filiação partidária, com essa modificação que tivemos na legislação eleitoral. Anteriormente, esse tempo de filiação partidária, que era de 1 ano, diminuiu para 6 meses, mas a pessoa deve estar afiliada a um partido político, além dos demais requisitos que ela deve atender, que é previsto na legislação infraconstitucional, como, por exemplo, tem que estar quite com o serviço militar, quite com a justiça eleitoral, não ter sofrido condenação criminal, e uma série de outros requisitos previstos na nossa legislação, que esse eleitor que pretende se candidatar deve estar atento, inclusive com essas modificações que, embora tenham sido pequenas ou pouco significativas no sentido do tanto que se faz necessário ainda a nossa reforma política, é uma modificação que vai trazer uma série de dificuldades para quem queira se candidatar. A gente, inclusive, aconselha, né, a quem pretende se candidatar e aos partidos políticos a contratar uma assessoria jurídica, não é verdade, para facilitar essa pessoa, instruir ao candidato, não só com relação às documentações, mas como também à própria função, não é verdade? Eu acho que a pessoa, quando deve ou quer se pleitear um cargo eletivo, primeiramente ela deve saber qual é a função, né, que desempenha esse cargo e tudo mais, para depois pleitear aí perante o eleitor a confiança para desempenhar aquela função perante a sociedade. Geralmente as pessoas que vão se candidatar, elas já estão participando das reuniões partidárias, né, e agora nós estamos em período de convenção. Esse período termina no próximo dia 5, no próximo sábado. Exatamente, é um período que começou no último dia 20 de julho e vai até o dia 5, próximo de agosto. É o período em que a legislação estabelece para que os partidos políticos que queiram
participar das próximas eleições municipais, realizem as suas convenções partidárias. Convenções nada mais é do que uma assembleia, uma reunião de todos os filiados do partido para deliberarem sobre a escolha de candidatos, realização de convenções e tudo mais. E a gente está aguardando aí essa realização dessas convenções para que os partidos possam requerer, junto perante a nós da Justiça Eleitoral, o registro das candidaturas. Como é que funciona esse registro, Gilson? Os partidos precisam fazer uma ata dessa convenção? Como é que funciona essa questão dos registros dos candidatos? Exatamente. Conforme a gente disse, os partidos, para escolher os seus candidatos, devem realizar essas convenções partidárias. Dessas convenções deve ser lavrada uma ata assinada por todos os convencionais, e uma inovação legislativa é que, em 24 horas depois da realização dessa convenção, o partido obrigatoriamente deve protocolizar no cartório eleitoral 2 vias dessa ata da convenção digitada, acompanhada da lista dos convencionais presentes e assinada, para que nós possamos arquivar, publicar uma e guardar a outra, que vai instruir o nosso processo de pedido de registro de candidatura, mais precisamente, vai instruir o nosso processo de análise para ver se o partido, de fato, atendeu todos os requisitos previstos em lei para poder pleitear ou lançar candidaturas nas eleições municipais. Só depois dessa análise toda é que o nome do candidato é levado, deixado apto para ser levado à urna eletrônica, Gilson? Exatamente. Nós temos aí mais um prazo previsto em lei, que esse prazo é até o dia 15 de agosto, às 19 horas, que é o último dia que os partidos têm para apresentar perante a Justiça Eleitoral os pedidos de registro de candidaturas. Evidentemente que a gente enfatiza em que pese esse prazo é estabelecido em lei, a gente pede, né, aos partidos que o quanto antes realizem essas convenções, entreguem o quanto antes toda essa documentação para a gente, que nós da Justiça Eleitoral temos a incumbência de analisar toda essa documentação. É bom também a gente deixar claro que, realizadas as convenções, escolhidos os candidatos, a entrega do pedido de registro de candidaturas deve ser feita mediante a utilização de um sistema criado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o chamado de Sistema de Candidaturas na Face Externa, ou CANDEX. Ou seja, todos os dados dos candidatos devem ser digitados nesse sistema, inclusive programa de governo, no caso de candidato a prefeito, foto, declaração de bens, enfim, todos os dados do candidato devem ser digitados nesse nosso sistema, nós chamamos de CANDEX, impresso. Vai ser entregue à Justiça Eleitoral essa documentação impressa a partir desse sistema, e também em mídia eletrônica, normalmente um CD, um pendrive, já que nós temos também o nosso sistema de candidaturas interno, próprio e oficial da Justiça Eleitoral, que é por meio dele que nós recebemos esse sistema, esses dados gerados pelo CANDEX, e a partir daí nós começaremos a análise de todos os pedidos para verificar se, evidentemente, cada candidato atendeu a todos os requisitos, seja eles condições de elegibilidade, ausência de situações que causam inelegibilidade, desincompatibilização. Só a partir daí de então que nós teremos aí candidatos e nós começaremos a analisar a documentação. Tá, ok. A gente vai fazer um intervalo daqui a pouquinho, Gilson. Eu quero saber de você sobre a segurança da urna eletrônica. Criou-se algumas pessoas, são poucas as pessoas, mas algumas pessoas têm dúvidas com relação à segurança da urna eletrônica, e eu quero que você explique como é que é o funcionamento da urna eletrônica e por que a Justiça Eleitoral tem tanta confiança nesse sistema. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje você já sabe, nós estamos conversando aqui com Gilson Bontempo dos Reis, chefe de cartório eleitoral da comarca de Patos de Minas. Gilson, a gente falava agora há pouco da segurança da urna eletrônica, né? Por que a Justiça Eleitoral confia tanto na urna eletrônica, né? E por que, se bem que cada um pensa de alguma forma, né? Algumas pessoas levantam dúvidas com relação a esse sistema. A Justiça Eleitoral não tem muita certeza de que o sistema é inviolável. Por quê? A Justiça Eleitoral tem, sim, evidente, extrema certeza da segurança da urna eletrônica.
A gente pode começar a nossa análise para verificar essa segurança a partir de como é o funcionamento das eleições. Nós sabemos que cada sessão eleitoral, com uma quantidade máxima de 400 eleitores, corresponde a uma urna eletrônica. Então, nós temos aqui em torno de 400 e alguma coisa sessões. Então, temos 400 e poucas sessões que vão ser instaladas no dia das eleições aqui em Patos de Minas. Cada uma dessas urnas, ela funciona localmente, ela não está interligada em mais nada. Ela é individual. É individual. Então, não tem, para uma pessoa querer fraudar urna, ele vai ter de fraudar urna por urna, envolvendo aí fiscais de partidos, todos os servidores da Justiça Eleitoral e todos os mesários envolvidos nos trabalhos eleitorais. Então, eu vejo como inviável você tentar fraudar urna por urna. Evidentemente que a gente pode analisar sobre a questão da totalização, que como funciona a nossa eleição. O eleitor deposita o voto na urna eletrônica, registra esse voto. Ao final, a partir das 17 horas, que é o último momento que a gente aceita o voto, não é verdade? Que encerra as eleições, nós encerramos essa votação em cada sessão eleitoral. A partir desse encerramento, são impressos 5 vias do boletim de urna. Com uma inovação a mais, agora, para garantir mais ainda a segurança da urna eletrônica, cada boletim de urna vai ser impressa com o chamado QR Code, que é uma espécie de código de barras que vai estar impresso no boletim de urna. Dessas vias vai ser afixada na sessão e qualquer pessoa que baixar, seja pelo seu celular, um aplicativo que leia o QR Code, ela pode, na sessão, ler qual foi o resultado da sessão e, mais tarde, lá na apuração, conferir lá no sistema de divulgação do TSE para verificar se, de fato, aquilo que foi apurado lá naquela sessão está sendo anunciado lá pelo TSE. Então, é muito difícil. A Justiça Eleitoral realiza testes permanentemente no sistema eleitoral, e eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, com a minha experiência de já alguns anos na Justiça Eleitoral, que é bastante improvável, eu creio que até inviável, tentar burlar o nosso sistema eletrônico, que ele foi criado justamente para evitar aquele voto de cabresto. Ou seja, o voto do eleitor é aquele depositado e é aquele que vai ser lá na apuração ao final. Então, Gilson, e com relação ao início da votação, né? Há alguma comprovação de que a urna está vazia, de que a urna está limpa? Exatamente. A nossa urna eletrônica é programada para, a partir das 7 horas do dia das eleições, antes de receber qualquer voto. Ela não passa a funcionar antes disso, ou seja, antes disso eu quero dizer, antes da impressão de um documento que nós chamamos tecnicamente zerésima, né, que vem de zero. Ou seja, vai imprimir um boletim na urna contendo todos os candidatos, e em cada um desses candidatos vai estar escrito lá no final desse boletim, 0 votos. É um documento oficial da eleição, ele deve ser arquivado perante a Justiça Eleitoral, e isso é para confirmar e comprovar que aquela urna que o mesário recebeu lá no dia das eleições, ele recebeu ela com 0 votos. Ou seja, a nossa preocupação com a segurança das eleições começa bem antes, com os testes realizados em todos os sistemas utilizados, e inicia desde cedo, inclusive no dia das eleições, imprimindo um documento que é assinado por mesários, fiscais de partidos políticos presentes, e é um documento que compõe, inclusive, a nossa ata de apuração das eleições, comprovando assim que aquela urna que chegou em cada sessão eleitoral, todas chegaram com 0 votos. Antes, né, elas ficam guardadas e protegidas por um esquema de segurança. Exatamente, a gente sempre se preocupa com o sistema de segurança. Aqui em Patos de Minas, a gente sempre contou, e acredito que vai continuar contando, com um apoio importantíssimo da Polícia Militar, que cede um espaço generosamente para a gente durante esse período em que as urnas são trazidas de Belo Horizonte para Patos de Minas, fica num local armazenado dentro do 15º Batalhão. Sempre ocorreu isso, e a gente espera que, mais uma vez, a Polícia Militar vai estar parceira da Justiça Eleitoral, tendo em vista a garantir a segurança das urnas eletrônicas. Gilson, uma fraude ou outra, às vezes acontece, que é de um eleitor votar no lugar do outro, né? Por exemplo, uma pessoa parecida, isso pode ocorrer. E que esse problema deve acabar dentro de muito pouco tempo. Em algumas cidades isso já vai acontecer com o sistema de biometria, que não vai acontecer em Patos de Minas nessa eleição, mas que no futuro deve ocorrer aqui em Patos também. Algumas cidades já começam a utilizar a biometria.
Permita-me fazer uma correção, Maurício. Você disse fraude. Não chega a ser uma fraude. É um equívoco que pode ocorrer, né, com relação à atuação do mesário, que é um voluntário que nos ajuda a fazer as eleições e garante, inclusive, a legitimidade do pleito eleitoral. O que a gente, na nossa experiência de justiça eleitoral, tem acompanhado que algumas vezes ocorre é que, em caso de homônimos, pessoas no caderno de votação, homônimos, às vezes por um pouco de falta de atenção, o mesário digita o título do homônimo equivocado. Aquela pessoa vai lá e vota, registrou o voto. Chegou aquele outro homônimo para votar, o título dele já está digitado, não vai liberar a urna para ele exercer o direito de voto. E, evidentemente, que a nossa orientação para os mesários nesses casos é um erro não justifica o outro. Se o título daquele eleitor, que de fato chegou, é o dono daquele título que infelizmente foi digitado equivocadamente no lugar do outro, por nome próprio, nome parecido, ou qualquer equívoco do mesário, ele não vota, porque, conforme eu disse, um erro não justifica o outro. Mas isso não caracteriza fraude, caracteriza a falibilidade vota, então? humana. A pessoa não vai votar? A orientação do cartório eleitoral que nós damos é não votar. Se ocorrer o equívoco entre homônimos, o outro que chegar não vote, é registrado em ata e a gente acredita que quanto diminuir a quantidade de erros, para nós é melhor. Em vez de ter 2 erros, nós preferimos ter, no caso, e se for o caso, apenas um. E conforme você disse, a gente já atento a esses equívocos que ocorrem, a Justiça Eleitoral já muito tem buscado implementar a votação biométrica, já era para ter ocorrido há mais tempo, mas, evidentemente, por dificuldades financeiras que, inclusive, o próprio país atravessa, não foi possível implantar no Brasil inteiro. A Justiça Eleitoral escolheu um método de ir por etapas, justamente por questões econômicas, e, infelizmente, para nós de Patos de Minas, ainda não chegou essa biometria aqui. E a gente espera, sim, que, assim que chegar a biometria, esses equívocos vão diminuir ou quase que desaparecer. Gilson, como é que acontece a escolha dos mesários, né? Quem quiser ser mesário, ele pode ser mesário, ele pode indicar o nome no cartório eleitoral. Como é que funciona essa questão? Como é que funciona a escolha dos mesários? Tá. Os mesários, a Justiça Eleitoral já muito tem um programa de incentivar a inscrição dos mesários voluntários. Em várias localidades que a gente conhece, já tem 100% dos mesários são voluntários, pessoas que voluntariamente se oferecem para nos ajudar. Embora a legislação permita ao juiz eleitoral convocar eleitores da sessão. Mas, conforme eu disse e reafirmo, essa não é a orientação ou a melhor opção que nós temos. Nós trabalhamos em busca de conscientizar o eleitor a participar de todo o processo eleitoral, seja exercendo o seu direito de voto de uma forma consciente, seja pleiteando um cargo eletivo, mas também de forma consciente, sabendo qual é a função que aquele cargo que ele queira concorrer exerce, ou também até nas próprias propagandas. É bom que a gente acompanhe a propaganda, eu já vi. Infelizmente, a gente vê que é caso de pessoas concorrendo a um cargo e prometendo coisa que nem é função daquele cargo. Então, a gente trabalha em cima de conscientização, inclusive o próprio Tribunal Superior Eleitoral, dessa vez, disponibiliza no seu site um guia do candidato, que vai orientar justamente com relação àquela documentação que a gente estava falando, exigida para que uma pessoa possa se candidatar, como também vai até esclarecer sobre qual é a função que cada cargo exerce em sendo eleito. E também a gente trabalha em cima do mesário, que é um parceiro importantíssimo para a Justiça Eleitoral, que é justamente ele a nossa linha de frente, aquele que vai estar se relacionando diretamente com o eleitor e vai ser testemunha viva e ocular da legitimidade de todo o processo eleitoral. Então, aqui em Patos de Minas, a grande maioria dos nossos mesários são voluntários. São voluntários que já nos ajudam há muito tempo. A gente, nesse período de convocação de mesários, simplesmente entra em contato com esses mesários para atualizar o endereço. Evidentemente, naqueles locais onde não encontramos os mesários voluntários, voltamos à forma tradicional, que é convocação mediante ordem judicial. Uhum. E Gilson, quem é mesário, depois ele pode pleitear uma folga junto à empresa que trabalha. A legislação eleitoral garante a cada dia de convocação para prestar
serviço ou treinamento junto à Justiça Eleitoral, a pessoa tem 2 dias de folga do seu trabalho, sem prejuízo de sua remuneração. Além disso, em determinados concursos públicos, inclusive para ingressar na Justiça Eleitoral, é previsto no edital que essa participação enquanto mesário, enquanto colaborador da Justiça Eleitoral, vale como título no caso de desempate. Então, existem alguns benefícios para quem nos ajuda, mas eu quero crer que o maior benefício é participar de todo esse processo político-democrático, tendo em vista que a função dele é trabalhar junto da Justiça Eleitoral para garantir a legitimidade de todo o processo eleitoral e também, assim, contribuir nós com dar a nossa pequena contribuição para o fortalecimento da democracia em nosso país. Esse ano nós teremos eleições municipais. Está mais próximo da gente aqui. A Justiça Eleitoral trabalha mais nas eleições municipais, Gilson, ou não? Exatamente. A eleição municipal, o nosso trabalho é árduo, é incansável. É mais acirrada, né? Veja bem, as eleições, existe uma questão de jurisdição, as eleições estaduais e federais, no caso de eleição para presidente da República, responsável por registro de candidatos, Tribunal Superior Eleitoral. Responsável pela análise de candidatos a deputados, a governadores, Tribunal Regional Eleitoral. No caso municipal, sobra aqui para o cartório eleitoral a análise de toda a documentação de todos esses candidatos, além da competência do juiz eleitoral aplicar o aspecto jurisdicional, ou seja, dizer o direito em todas as representações de denúncias por irregularidade ou abuso no processo eleitoral. Ou seja, o nosso trabalho, além desse aspecto jurisdicional e administrativo, nós ainda lidamos diretamente com as urnas eletrônicas, cuidamos de inserir todos os dados nas urnas eletrônicas, tratamos de colocar todas essas urnas eletrônicas em condições de uso adequado na eleição. Enfim, é um período extremamente cansativo, mas sempre terminou de forma prazerosa por aquele sentimento de dever cumprido, e a gente espera e vai trabalhar para que nessa eleição também seja assim, que a gente, ao final, tenha aquela sensação de dever cumprido e o cidadão possa testemunhar mais uma vez que a Justiça Eleitoral está aí atuando e trabalhando em prol do nosso país, e agora, no nosso caso específico, em prol dos nossos municípios. Tá ok. Nosso tempo, infelizmente, terminou, Gilson. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no programa Opinião Regional, e se der tempo, venha mais vezes bater um papo aqui com a gente, mais próximo da eleição, para a gente conclamar mais uma vez o eleitor para participar da eleição municipal, dessa festa e para que a gente conscientize, né, tente conscientizar as pessoas para que escolham os melhores para gerir os nossos destinos, né, para cuidar das nossas coisas, para cuidar da nossa vida. Obrigado mais uma vez e boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos, e a partir de agora pode contar comigo. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional, esse programa que tem o oferecimento do Le Salão que fica na Avenida Padre Almiro, o telefone é o 3822-7636, você liga lá, marque seu horário e dá um tapa no visual, dá uma mudada no visual, com a equipe do Hélio lá, com as meninas todas lá, o pessoal que trabalha direitinho, viu? Você fica agora com Conexão Unipan e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região com o NTV News. O Opinião Regional volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você.